Êxodo capítulo 5, versos 22. Não sobrou café lá, João? Hein, João? Esse friozinho aí, um café. Café da Dona G. Café da Dona G já estava bom. Êxodo capítulo 5, versos 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Queria que nós lêssemos a parte final do verso 22 novamente. Afinal, por que me enviaste? Existe uma expressão, né? Acho que com certeza cada um aqui já ouviu, principalmente em casa, principalmente acontece com os homens isso, que é enxergar, mas não ver. Enxerga, mas não vê. A esposa está dando risada ali. Só para dar um exemplo, estou procurando uma meia, estou procurando uma camiseta e não estou achando. Aí a esposa fala, tá lá, tá na tua gaveta lá, vai lá. Não, mas eu quero aquela meia específica, aquela camiseta. Não, mas está lá, vai lá. E ela vai lá, tá aqui, ó, na tua frente aqui, ó. Enxerga, mas não vê. Sem dúvida, cada um de nós aqui já tomou a decisão de ler mais a Bíblia, orar mais, fazer a vontade de Deus, testemunhar, mas parece que, de repente, a situação ela só piora. A gente não consegue, parece que não cabe na nossa mente, né, o raciocínio de Deus, não cabe na nossa cabeça, muitas vezes. É o que aconteceu com Moisés. Ele foi chamado lá no deserto, o Senhor já tinha efetuado alguns sinais, alguns milagres para ele, para o povo. E aqui nós, logo já na primeira investida do Senhor sobre o povo, para aplicar ali a vontade dele, que ó, vocês vão sair do Egito, vão sacrificar o Senhor no deserto. Quando ele vai até Faraó, Moisés, ele fala assim, nós vamos sacrificar o Senhor no deserto, nós vamos fazer uma festa no deserto. Aí a gente sabe toda a história, aqui todo mundo conhece bem a história, o que acontece, mas chega nesse ponto aqui que Moisés faz esse questionamento. Afinal, por que me enviaste? Nós nos programamos para fazer muita coisa para o Senhor. Quando a igreja, eu sempre falo isso aqui, alguns irmãos não gostam, mas a igreja é muito fácil, é mamão. Você pegar uma responsabilidade e tal, você vai e faz. Mas fora desse ambiente, como né, o João faz lá na Eletriza, lá, a gente estava lá hoje lá, e é fora do ambiente desse aqui, porque isso aqui, pode não concordar comigo, mas é mais tranquilo, bem mais fácil. Vocês pararam aqui para me ouvir o Evangelho, pararam para estudar a Bíblia. Isso aqui é só você se prepara, você se consagra, você ora ao Senhor, é uma responsabilidade sim, não podemos descartar isso aqui, é uma grande responsabilidade, porém, não é como é lá fora. Quando você se propõe a servir, a orar mais, a ler mais, a testemunhar, a realmente levar o Evangelho, como muitas pessoas fazem, principalmente no ambiente do trabalho, onde você passa ali a maior parte do tempo, sem dúvida nenhuma as pessoas vão saber se você é cristão ou não, se você fala aquilo que, você pratica aquilo que você fala, você vai ser questionado, e com certeza, não vai caber muitas vezes o agir de Deus na nossa cabeça. A gente vai ficar se perguntando, puxa, mas eu estou fazendo, e né, a situação parece que só piorou. Hoje nós somos muito privilegiados porque a gente entende aqui já, a gente já sabe tudo que vai acontecer, o cenário todo. O Senhor vai tirar mesmo Israel do Egito. Vários homens de Deus, várias mulheres, a gente sabe tudo o que ocorreu na vida deles. Mas a nossa vida está sendo construída. A nossa história ainda está sendo construída. Quando a gente olha para a vontade de Deus, a gente percebe que existe uma vontade que Deus ele permite que o homem construa a sua história, mas também existe uma vontade de Deus que ela
ela é soberana, ela é absoluta. Quando ele vem, intervém, mexe na história. É a intervenção de Deus sobre o homem. Nós estamos aí esperando uma intervenção do Senhor, que é a volta do Senhor, e que a história vai mudar. O relógio de Deus está aí, a gente está nessa expectativa aguardando. O Moisés, ele viveu isso aqui, afinal, porque me enviaste. E às vezes, nós, como seres humanos, vamos sim fazer esse questionamento. Sem dúvida nenhuma. Nós temos Abraão como o pai da fé, mas ele teve um momento que ele ficou assim, peraí, mas o meu servo parece que ele vai ser o que vai... A herança parece que é para ele que é prometida. O senhor falou tal, e estou vendo aí 10, 15, 20 anos, não aconteceu nada, né? E alguns homens não, alguns até chamam atenção que não fizeram questionamentos. Noé simplesmente, Deus falou, vai, faz, ele fez. Em nenhum momento ele questionou o Senhor. Mas outros, como alguns profetas, como Abacuque, perguntam, Senhor, até quando? Até quando? Por quê? E por quê? E por quê? E a gente muitas vezes quer as provas do Senhor sobre as nossas vidas, quer que Ele prove o seu amor. Conversava semana passada com um colega cristão, assim, mas que ele estava indignado com Deus. Muita coisa está acontecendo na vida dele, na família dele, com a esposa dele, e ele está nesse questionamento. E chegou uma hora que eu não estou vendo o amor de Deus. Parece que as coisas eu estou fazendo e está dando tudo errado. E eu quero que Deus me prove o seu amor para comigo. E a gente conversando, para pensar, poxa, já houve ele já provou o seu amor para você e para comigo, para nós. E imagina, vamos colocar no lugar de Deus. Eu tenho 3 meninas lá em casa, se eu pego uma delas e tomo uma decisão do que eu tenho de melhor, de sacrificar uma delas por você, e você não consegue enxergar o amor de Deus, o amor que eu tenho por você, a maior prova do amor dele foi o Senhor Jesus. Se você não crer nisso, não acreditar nisso, você não vê a prova do amor de Deus, olha, eu tenho que sacrificar você e minha filha, sacrifico vocês dois, porque Deus já provou o seu amor. Mas a gente falar é fácil, só quem vive uma experiência dolorosa faz esses questionamentos. A pressão sobre Moisés aqui não era só de Arão, não era só da cabeça dele, era a nação toda ali. Nós temos que ter em mente que foram milhões de pessoas que saíram dali. Foram 2 milhões de pessoas que saíram ali do Egito. Então, já começou ali logo no início. Aí vão ver os sinais. Eles vão enxergar as coisas de Deus acontecendo, mas não vão ver. Vão enxergar, mas não vão ver. E quando a gente se depara com uma situação como essa aqui, com o Senhor, na caminhada com o Senhor, é apenas crer na vontade soberana de Deus, na vontade dele, que intervém na história sim, na minha, na sua, na nossa história, e apenas crer, como muitos homens e mulheres fizeram, como o próprio Moisés, depois de muitos anos, décadas ali, caminhando com o povo, caminhando com eles, e só de olhar assim lá do monte, a terra de Canaã, contemplar ali, mas mesmo assim, creu no Senhor. Em alguns momentos teve lá o seu sobe, desce, esses momentos ocorrem mesmo na vida cristã, é assim, funciona assim. Se foi com Moisés, vai ser assim com a gente também. Porém, ver é o que o Senhor quer de nós. Enxergar, todos nós enxergamos a glória deles, para tudo que é lugar, a gente vê a glória do Senhor, vê a manifestação do Senhor, está enxergando, mas o fato é ver pelos olhos, né, da fé, aquilo que o Senhor falou para Tomé, você creu em mim porque você está vendo, mas bem-aventurados são aqueles que não vão me ver, mas vão crer. Isto é, o olhar, o ver pela fé, olhar, esse ver pela fé no Senhor. Nós não enxergamos o Senhor hoje, mas pela fé é possível sim crer nele. Então que a gente possa pensar nessa meditação essa noite de crer.
mesmo diante das circunstâncias que a gente não está enxergando, não está vendo, apenas enxergando. E buscar, né, entender a vontade do Senhor que é soberana. Amém?